Eu gostaria, portanto, de, neste momento, saudando a todos desta forma, dizer o quanto é importante e também o quanto me traz prazer e alegria poder estar aqui com vocês para nós meditarmos, estudarmos um pouco sobre a palavra de Deus contida dentro da nossa lição da revista da Escola Bíblica Dominical das Igrejas Evangélicas Assembleia de Deus no Amazonas. E eu gostaria, portanto, de, num sentido especial, me dirigir também aos alunos e aos professores da nossa querida Escola Bíblica Dominical. Nessa lição, nós iremos estudar a respeito do livro de Marcos. O assunto da nossa lição, sendo este o primeiro, é a chegada do servo. É a nossa primeira lição do nosso último trimestre, quarto e último trimestre do ano de 2022. Portanto, estejamos atentos para juntos participarmos, tá bom? Eu junto com vocês, nós podemos aprender um pouco mais da palavra de Deus. Na Escola Bíblica Dominical, nós estamos estudando a Bíblia na sua sequência, na sua leitura, do primeiro ao último capítulo de cada livro, de cada carta, de cada evangelho, nesse caso o evangelho de Marcos. E nós estamos então fazendo uma hermenêutica a respeito do texto lido, no caso o capítulo 1 do evangelho de Marcos. Nós temos um esboço, nosso esboço, assim como também a sugestão da leitura bíblica em classe. A leitura está baseada no Evangelho de Marcos, capítulo 1, do versículo 1 ao 20. Você deve fazê-lo na sua casa, o que fará também, é claro, na Escola Bíblica Dominical. Nós vamos avançar devido ao tempo e passarmos direto então ao assunto da lição, o textuário e a verdade prática. Muito bem, vamos lá. O textuário está em Marcos capítulo 1, versículo 11, diz: Então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. E a verdade prática nos traz: quem confia em Cristo experimenta uma vida de serviço triunfante. Portanto, então, nós temos o assunto da lição, texto bíblico básico e a verdade prática. Nós vamos passar, então, sem demora, sem delongas, para o nosso esboço. Então, nós temos 3 títulos, que são o Evangelho segundo Marcos, ou seja, 3 tópicos, e o segundo, preparativos do servo, e o terceiro, início do serviço. E, por fim, aplicação pessoal. Então, nós temos 3 tópicos e cada um tópico tem 3 subtópicos, tá bom? Então, nós vamos estudar cada um destes tópicos, baseado naquilo que o comentarista nos traz na nossa lição, para podermos, então, assim, transmitir aos alunos, interagir com eles nas classes da Escola Bíblica Dominical. Muito bem. O primeiro tópico é o Evangelho segundo Marcos. E aí nós temos como subtópicos o primeiro, que é autor, data e local. O segundo, Marcos e os demais evangelhos. E por último, o terceiro subtópico deste tópico é características de Marcos. Muito bem. Então vamos ponderar sobre cada um destes subtópicos. Na ordem bíblica do Novo Testamento, nós temos o livro de Marcos como sendo o segundo livro, ou o segundo também evangelho.
Neste subtópico, onde trataremos sobre a autoria, data e o local onde foi escrito o Evangelho, o comentarista nos traz como a base para este subtópico é Marcos, capítulo 1, versículo 1, que diz: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Muito bem. Ele inicialmente já expõe Jesus entre tantas atribuições que lhe é dado, que a Bíblia lhe apresenta a respeito dele, a de Filho de Deus, né? Embora também vamos observar, dentro daquilo que vamos colocar aqui, apresentar, uma das grandes características apresentadas por Marcos aqui é Jesus como servo, certo? Muito bem. Mas nós vamos ver, portanto, neste texto, só um instantinho, gente. Muito bem. Nós vamos ver exatamente neste início a respeito da pessoa de Marcos, que é o autor, né? Diferente das cartas, as cartas elas são endereçadas, são assinadas, né, com a sua autoria. Nós temos as cartas paulinas, as epístolas gerais, escritas por Pedro, João, Tiago, Judas, né? Mas é tido entre os estudiosos da Bíblia o consenso de que a autoria deste evangelho é de Marcos, né? Nós não temos especificamente no evangelho em si o nome de Marcos ou endereçado dele para alguém, mas nós temos, há essa consciência, né, entre os estudiosos de que esse consenso de que Marcos seria, portanto, o autor, né, ou coautor, como dizemos, do Evangelho de Marcos. Os Evangelhos eles trazem uma biografia de Jesus, né, conta a história de Jesus. E nós temos, portanto, neste segundo Evangelho, agora escrito, né, por Marcos. Há alguns relatos, registros a respeito de Marcos. Também era conhecido como João Marcos. Ele era filho de uma senhora, de uma mulher por nome Maria, uma pessoa abastada, né, muito conhecida, né, naquela comunidade, e teria sido exatamente na casa dela, por exemplo, da mãe de Marcos, né, em que, após ter saído da prisão, tendo sido libertado pelo anjo, né, Pedro teria se dirigido à casa, exatamente à casa de Maria, no capítulo 12, né, no versículo 12, Pedro teria então ido para a casa de Maria, que era exatamente a mãe de Marcos, João Marcos, onde os irmãos estavam orando, pedindo para Deus libertar Pedro, que estava preso, estava ali na prisão, e eles estavam orando, pedindo para Deus libertar. Então, quando Deus, o Senhor, liberta Pedro, ele se dirige à casa da irmã Maria, mãe de Marcos, né, para ali se apresentar, então, àqueles irmãos. Marcos também foi um grande missionário. Estava envolvido diretamente com missões, né? Por exemplo, a primeira viagem de Paulo, né, Paulo e Barnabé, Marcos estava com eles, né? Embora lá pelo meio da viagem ele tenha mudado de percurso, de rumo, não se sabe porquê, né? E aí, querendo participar da segunda viagem missionária de Paulo, ele foi impedido por Paulo, porque não havia participado integralmente da primeira viagem, né? Isso causou ali uma insatisfação com Barnabé,
parente de Marcos, né? E fez com que ele também depois desistisse de ir com Paulo, e assim Silas é que o acompanhou, né? E Lucas. Muito bem. Então nós vemos essa participação da vida de Marcos, de Marcos, João Marcos, na história, né, do Novo Testamento. Quem era Marcos? Estamos vendo também ele como consenso entre os estudiosos como autor, né, desta carta. Também, assim, só para fechar essa história da participação missionária com ele e Paulo mais tarde, né? Eles se reatam a participação, né, a amizade no campo missionário, e Marcos passa a ser um grande ajudador de Paulo depois. Paulo reconhece isso, dizendo que Marcos lhe era muito útil, certo? A data é aproximadamente em meados do primeiro século, lá por 50, 60, teria sido então escrito o Evangelho de Marcos, né? Então nós temos nesse primeiro momento, nesse panorama do autor local e data, né, essa preliminar, né, conhecendo quem era Marcos, a data e o local, que teria sido em Roma, né? Então nós temos, portanto, já esse parecer, essa compreensão a respeito deste evangelho. Na continuidade, nós vamos ver o segundo subtópico, que é Marcos e os demais evangelhos. E aí o autor, ele utiliza como texto base para esse subtópico Marcos capítulo 10, verso 45, que diz: Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. A partir daqui, então, ele já começa a apresentar Jesus como o servo, né? Que seria exatamente a tônica do livro, né? Apresentando Jesus como servo, eficiente, fiel, né? A mais do que ele apresentou logo no início ele como um filho de Deus, porque esse é o maior título, de filho de Deus. E era, digamos assim, uma compreensão preliminar que os judeus não admitiam, né? Até porque eles conheciam o Pai e o Espírito Santo, né? O Pai como uma pessoa, o Espírito Santo como uma ação no Antigo Testamento. Mas não havia claramente a revelação da terceira pessoa, que era o Filho. Então, essa revelação, ela estava como entre linhas, né? E ela, então, é concretizada no Novo Testamento, com a própria pessoa do Senhor Jesus declarando ser Filho de Deus. E foi exatamente um dos motivos, né, da sua crucificação. Foi ele ter admitido ser Filho de Deus. Foi um dos motivos da sua sentença, da morte por meio da cruz, porque se comparou a Deus. Então eles não tinham essa compreensão. Até mesmo a respeito do Espírito Santo como uma pessoa, ela é dada esta revelação já no Novo Testamento, onde a Bíblia apresenta, por exemplo, o Espírito Santo que como uma pessoa, as características humanas, né, atribuída a ele, como chorar, ter ciúmes, entristecer. A Bíblia diz: não entristeçai o Espírito Santo de Deus que está em vós. O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, né? Então são características de uma pessoa e não de uma força, né? Então é exatamente no Novo Testamento que as duas pessoas da Trindade, o Filho e o Espírito Santo, são evidenciados, né? Isso trouxe assim um choque muito grande, né, nesse paradigma da doutrina judaica.
Muito bem. Então, vejamos alguns pontos importantes a respeito do Evangelho de Marcos e os demais evangelhos. Muito bem. Na verdade, embora na ordem esteja o livro de Mateus, Marcos ele é considerado o primeiro evangelho a ser escrito, né? E trazendo a sugestão assim de que os demais evangelistas, né, beberam na fonte de Marcos, ou do Evangelho de Marcos, né? E daí acresceram algumas coisas a mais que não há no Evangelho de Marcos. Mas ele teria sido, portanto, o primeiro evangelho a ser escrito. Se nós fôssemos colocar numa ordem cronológica, então o primeiro evangelho não seria Mateus, mas sim Marcos. E ele difere na questão da colocação, né, digamos, do centro da sua mensagem, né, como ele coloca como o servo, né? Nós temos aí, por exemplo, o Evangelho de Lucas, a diferenciação entre os demais evangelhos. As características dos demais, Lucas, ele apresenta Jesus como filho do homem, João como filho de Deus, Mateus como rei, e Marcos, ele apresenta Jesus como o servo. Então, essas são as diferenças, algumas diferenças, das diferenças entre o livro de Mateus, o Evangelho de Mateus e dos demais evangelhos. O Evangelho de Mateus também, ele foi escrito para os gentios, né, principalmente os gentios romanos, né. Ele tem toda uma característica peculiar, similar, né, a dos romanos, principalmente quanto à questão das suas estratégias militar, né, as características digamos, agressiva no sentido de conquista, de rapidez, de estratégias, né? Isso, de alguma forma, influenciou a forma em que Marcos escreve este evangelho para os gentios, em específico para os gentios romanos, né? Alguns pontos também interessantes. Ele, por exemplo, pouco faz citações a respeito do Antigo Testamento, porque ele está focando aos gentios, que, em parte, desconheciam, né, digamos assim, as Escrituras. É claro que nem de todos era desconhecido, mas de uma boa maioria, uma boa parte, né, dos gentios. Né. Então, ele traz um evangelho um pouco compacto, sucinto. Vejamos bem que ele tem apenas 16 capítulos, bem menos do que os demais evangelho. E ele omite alguns dados como genealogia, né? Ele não vê isso como uma preocupação fundamental para os gentios, né? Então ele omite a questão da genealogia. Ele também traz a tradução de algumas palavras, né, do hebraico, do aramaico, para o grego, né, quando, por exemplo, na cura da filha de Jairo, Jesus diz Talita cumi. E aí, no Evangelho de Marcos, ele traz a tradução, que quer dizer, menina, a ti te digo, levanta-te. Então, ele tem essa preocupação, né, de deixar bem claro, né, para os seus ouvintes, os seus leitores, né, sobre Jesus e os seus feitos, né? Então ele traz essa preocupação a respeito de apresentar um Jesus de uma forma bem clara, bem simples, que o povo tivesse acesso para despertar neles a fé e de crer em Jesus como Filho de Deus, né? E ao mesmo tempo
um Jesus servo, um Jesus que veio cumprir uma missão, assim como as castas, as legiões romanas, né, dentro da sua hierarquia, cumpriam missões, né, conquistando territórios, povos, raças, tribos e nações para o Império Romano, e tinham isso como um alvo, uma obsessão, fazê-lo. Né? Então, Marcos apresenta que Jesus era aquele que veio cumprir as ordenanças, a vontade daquele que o enviou, o seu Pai. Né? Então isso é bem notório, né? E explora essas características daquele povo, né? Dos romanos. Então nós estamos no segundo subtópico, vendo agora o Evangelho de Marcos, suas características em relação aos demais evangelhos. E a última, é o terceiro tópico, é realmente as características, ainda sobre as características de Marcos. E aí, nesse último subtópico, o primeiro tópico, ele traz como referência do texto Marcos capítulo 1, verso 12, que diz: E logo o Espírito impeliu para o deserto. Então nós estamos ainda no capítulo 1, agora no versículo 12. Né? Estamos tratando, portanto, nesse momento, a respeito do ministério de Jesus, né? A preparação para o seu ministério. Ele diz então que o Espírito o impeliu para o deserto. Vejamos bem que neste texto ele fala sobre a ação do Espírito Santo, que nós vamos ver também no segundo subtópico, né, mas aqui é uma preliminar. Ele foca as ações de Jesus, né, aqui nas suas características, as ações de Jesus. O que nós vamos observar que o livro de Marcos ele apresenta mais as ações do que mesmo os ensinamentos, as doutrinas proferidas por Jesus. Né? Era assim mais, digamos, mais ativo, né, nas suas realizações. Né? É o que é apresentado aqui. Ele apresentou, como eu já disse, como um dos evangelhos mais curtos, dentro dessas características, né? Que as suas histórias elas são mais completas, né, do que nos outros evangelhos, digamos assim, é mais detalhista, né, como o evento da cura da filha de Jairo, né, da mulher do fluxo de sangue, que estava com hemorragia. Então, ele é mais, digamos, ele é mais completo nessa história, né? Nessa perícope, que é exatamente o que inicia e encerra uma história. Então, por exemplo, as palavras logo, em seguida, imediatamente, são muito utilizadas no livro de Marcos. Né? Mostra, mais uma vez, essa característica do avançar, do realizar, do fazer. Né? O que era muito peculiar também, uma vez mais a gente cita, entre a hierarquia romana, né, na questão militar, da execução das ordens, enfim, certo? Então ela foca mais as ações de Jesus do que os seus ensinamentos. Uma outra coisa que o comentarista apresenta aqui, por exemplo, é que, por exemplo, em Mateus, o Sermão da Montanha, né, muito conhecido, onde Mateus ele utiliza 3 capítulos, né, para discorrer sobre esse sermão. Já no livro de Marcos não há, ele não apresenta, ele omite, né, o Sermão do Monte. Para a gente ter uma ideia de como ele é bem objetivo, compacto, focando exatamente as ações,
mais mesmo do que os ensinamentos, as ministrações. Muito bem. Então, nós encerramos, portanto, o primeiro tópico, vamos para o segundo, que é preparativos do servo. Seria, então, o nosso segundo tópico. E nós temos, neste segundo tópico, 3 subtópicos, que é o primeiro, o servo é profetizado, segundo, o servo é batizado, e o terceiro, o servo é tentado. Então, nós temos aqui os 3 subtópicos que falam sobre os preparativos do servo. Exatamente o desenvolver do seu ministério. Né? E o primeiro, portanto, subtópico é o servo é profetizado. Né? Então, dos poucos textos que Marcos usa do Antigo Testamento para embasar, neste caso, né, a vida de Jesus, a sua chegada, a sua trajetória, a execução das suas ações, das suas atividades e o porquê, né, são calcadas, baseadas em textos e referências citadas profetizadas no Antigo Testamento. Então não foram poucos, mas foram bem precisas, né, para se mostrar que a vinda de Jesus foi algo planejado, não foi algo de surpresa, por uma situação, por uma correção, digamos, de um projeto que não deu certo. E a gente poderia fazer referência ao Antigo Testamento dizendo de uma necessidade de um remediar, né, de Deus para socorrer a humanidade. Não, na verdade, antes da fundação do mundo, já Deus, o Pai, já havia planejado juntamente com Jesus este momento, certo? Então, ele mostra para os seus leitores, e aqui nós temos o texto básico para esse subtópico, que está aqui em Marcos, capítulo 1, verso 2, que diz: conforme está escrito na profecia de Isaías, eis aí envio diante de tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Bom, então Marcos utiliza este texto para mostrar e provar que a vinda de Jesus já tinha sido pré-anunciada. E nós estamos falando aí do evangelho do livro do profeta Isaías, né? Cerca de 700 anos antes de Cristo, então foi anunciado aí que o Messias viria e que alguém iria preparar esse caminho para a sua chegada, ia preparar, né, os corações, né, para a chegada do Filho de Deus, né, daquele que iria servir a humanidade entregando a sua própria vida, a custo da sua própria vida, para resgatar a muitos, aqueles que creem, certo? E aí, então, ele cita este texto, fazendo referência a João Batista, né? Ele faz, então, essa conexão entre o Antigo e o Novo Testamento. E o anunciado aqui era exatamente João Batista, que viria e que prepararia o caminho do Senhor. E João Batista, que também era primo de Jesus, né, parente consanguíneo, ele anunciava dizendo: eu não sou o Cristo, mas aquele que vem após mim, esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, de quem eu não sou digno de desatar as correias da sua sandália. Então, eu estava escrevendo a respeito de João Batista, certo? Isso também fazia referência, né, à vinda de João Batista, né, ser um precursor de Jesus, o que também era costume naquela época, né, quando um rei, na antiguidade, né,
iria tomar posse de um determinado reino, então alguém ia na frente e preparava o caminho, né? Preparava tudo para que, em chegando ele ali, estivesse tudo pronto para ser passado para ele aquele reino conquistado. Né? O que os romanos sabiam muito bem a respeito disso. Né? Então, Marcos faz alusão a isso até para que eles despertar essa peculiaridade das ações dos romanos, das suas conquistas, né? A organização e a preparação da vinda de Jesus entre os homens, com um propósito, com um objetivo exclusivo. E nós vamos então para o segundo subtópico, que é o servo é batizado. E o texto utilizado aqui é 1 João, aliás, é o capítulo 1 de João, e o versículo 11 que diz: Então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Foi exatamente neste evento de inauguração do ministério de Jesus, de preparação para o início do ministério de Jesus, em que João Batista toma uma vez mais aí o protagonismo desse momento como precursor, é aquele que prepararia o caminho do Senhor, para batizá-lo. Né? E Jesus, no dia anterior do batismo, Jesus, a Bíblia diz que, em João 1,29, diz que João, olhando, disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, apontando para Jesus. Depois Jesus vai para o batismo, né? E João, então, o batiza ali. Né? João até chega a dizer para ele: Eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim para ser batizado. Jesus diz: Não, mas importa que se cumpra toda a justiça, certo? Então, uma vez mais, Jesus não toma por usurpação ser igual a Deus, se iguala a nós, né, para que, como ser humano, como homem, ele possa nos resgatar, né, nos conquistando do reino do pecado para ele. E aí a gente vê, observa as duas naturezas de Jesus, né, a natureza humana e a natureza divina, né? E aí, quando Jesus adentra nas águas e é batizado por João Batista, então nós vemos a célebre frase, né, de Deus declarando: Este é meu filho amado em quem eu me comprazo. Né? E naquele momento, então, nós temos também ali a percepção da Trindade, porque Jesus está sendo batizado em águas, o Espírito Santo se apresenta em uma forma corpórea de uma pomba, e a voz é ouvida do céu do Pai. E aí nós temos a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E eles passam a ser evidenciados, como eu já havia dito logo no início, o Espírito Santo e o Filho, como pessoas que fazem parte da Trindade, ou seja, o Deus Trino, um em essência, mas subsiste em três pessoas, que não havia sido revelado literalmente, claramente, no Antigo Testamento. Isso trouxe então um grande impacto, né, para o povo de Israel, né, nos dias de Jesus, com essa nova doutrina, com essa nova revelação, né, do Filho, da existência do Filho de Deus. Eles até esperavam Jesus, mas como um grande profeta, como Messias, um profeta semelhante a Moisés, mas não como filho. Eles não esperavam o Filho de Deus. Eles esperavam um grande profeta como Moisés. E isso os impactou. Né? E é a dificuldade de crerem exatamente nisso. Né? Então, este evento, que é o batismo ali, ele inaugura, portanto, o ministério de Jesus. E em seguida, o Espírito Santo desce sobre ele, né? Então, o Espírito Santo também o conduz.
para uma tarefa árdua, que é exatamente o momento da provação, né? Em que ele deveria encarar o seu adversário, isso de uma forma mais próxima possível, né? Mas Jesus já estava preparado, porque conhecia a palavra e porque era cheio do Espírito Santo. E exatamente no segundo, no terceiro subtópico, que é o servo é tentado, nós observamos então na continuidade exatamente Jesus sendo levado para esse momento de prova, onde, é claro, ele vence por meio da palavra, mas uma coisa muito importante, né? Antes dele usar a palavra, ele foi cheio, estava cheio do Espírito Santo. Ele foi conduzido pelo Espírito Santo. E a gente pode usar o duplo sentido, tanto de Deus o ter designado para lá, dizendo é para lá que tu deves ir, mas também que estava nele, né? O que havia descido sobre ele em forma corpórea de uma pomba. Então, da vitória do Senhor, se dá muito ênfase, e é claro, é importante, que ele venceu por meio da palavra, do uso da palavra, né? Nem só de pão viverá o homem, mas da palavra que sai da boca de Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus, está escrito, só teu Deus adorarás e só ele prestarás culto, certo? Mas antes mesmo do uso da palavra, nós temos o preenchimento da vida de Jesus com o Espírito Santo de Deus. Então deve haver um equilíbrio entre conhecer a palavra e ser cheio do Espírito Santo, para que se possa vencer as lutas, os enfrentamentos com o nosso adversário, ou seja, os enfrentamentos espirituais que pode se dar na família, no trabalho, na comunidade, nas suas relações sociais, inclusive na igreja, enfim, com pessoas, né? Então, o cuidado e a preparação é ser cheio do Espírito Santo e do conhecimento da palavra de Deus, né? E aí nós temos, portanto, Jesus vencendo, né? Ali o comentarista traz até e faz um comparativo do primeiro Adão, que esteve no coração, em um lugar tão belo, lindo, um jardim, né? E teve derrota, foi derrotado. E o segundo Adão, num lugar inóspito, né? Num deserto, onde havia as feras, as dificuldades, são detalhes explicados só no Evangelho de Marcos, por Marcos, né? E ali o segundo Adão obteve completa vitória em um lugar diverso, né? No inóspito. Porém, o Espírito Santo estava sobre ele, estava nele, certo? Muito bem. E o terceiro e último tópico, portanto, é o início do serviço, ou do serviço. Nós estamos observando que nesse segundo tópico nós findamos então com o início do ministério de Jesus, sua preparação, tentação, né? E, é claro, algum comentário, como nós vimos passado, da diferenciação dos objetivos, o objetivo principal do Evangelho de Marcos em relação aos outros evangelhos, aí é que apresentar Jesus como servo e num sentido de mais ação do que mesmo ministração, né? E agora aqui o serviço propriamente dito, né? Aqui no início do terceiro tópico, nós temos também 3 subtópicos. O primeiro é Jesus prega o arrependimento. Segundo, Jesus chama cooperadores. E terceiro, Jesus exerce autoridade. Muito bem, então vamos lá. O primeiro subtópico deste terceiro e último tópico é Jesus prega o arrependimento. E o texto usado para ele, pelo comentarista, é capítulo 1 de Marcos, versículo 14, que diz assim: Depois de João ter sido preso, foi Jesus para Galiléia,
pregando o Evangelho de Deus. Muito bem. Então, Jesus, ele prega o arrependimento. Ele veio com uma missão, e essa de trabalhar o caráter do ser humano, uma mudança de vida, de paradigma, e levá-los a um novo rumo, a uma nova forma de servir, de seguir a Deus, né? Uma nova, digamos, liturgia, que seria mais interna do que externa, porque a externa acontecia por meio de de intercessores e de uma liturgia um pouco mais extensa e com envolvimento de terceiros, ou sangue de terceiro, que é o sangue dos animais, né? Mas essa mudança não, ele está falando uma mudança interna, né, de características pessoais, caráter, né, do caráter humano. Então, portanto, ele pregava a respeito do arrependimento. Ele dizia: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, a palavra de Jesus era exatamente a de que o povo precisava mudar, precisavam ser tratados, e é claro, tratados por ele, por Jesus, que era exatamente o que João Batista pregava. João Batista pregava o arrependimento, né, e o batismo, né, como selo, como consolidação daqueles que haviam se arrependido. Na verdade, eles confessavam os pecados e eram automaticamente batizados por João. Após João ter sido preso, então o ministério de Jesus, que está se iniciando, né, ele toma, assim, digamos, um impulso, né, e se dá praticamente, inicialmente, falando de uma forma mais concisa, no norte de Israel. Ele está no sul, na Judéia, e João Batista então é preso pelo rei Herodes, e Jesus então imediatamente retorna para a Galileia, porque era lá que ele morava. Ele nasceu em Belém, ou seja, no sul de Israel, depois ele foi para o Egito. Quando retornou, foi morar, levado pelos seus pais, na Galileia, no extremo norte de Israel. E desse momento, então, desta feita, ele retorna para a Galileia, para o norte de Israel. E ali ele vai formar uma equipe, né, que irá trabalhar com ele, os seus discípulos. Né, a primeira leva são 12, e daqui a pouco são 70, e daqui a pouco são mais, né, a ponto de Paulo escrever lá em 1 Coríntios que Jesus foi visto por mais de 500 pessoas, né, e muitos eram os discípulos de Jesus que faziam parte daquela multidão que sempre acompanhavam Jesus, né? Então, a questão da sua mensagem em si, né, mensagem centralizada no arrependimento, né, e na fé, para que eles pudessem, então, serem transformados e participar do novo nascimento. Porque sem o arrependimento e a confissão pela fé, não há um cristianismo consistente, conciso, na verdade. Não há cristianismo, porque o cristianismo é baseado exatamente na mudança, né, no restaurar, e o que pressupõe exatamente o arrependimento, a confissão, né, e a fé nas promessas e no sacrifício vicário, substituto de Jesus por nós, para nos dar a oportunidade da salvação e da vida eterna, certo? E aí no segundo tópico, subtópico, né, deixa o terceiro e último, Jesus então ele vai para a Galileia,
E aqui o texto utilizado pelo comentarista é Marcos 1,17, que diz: Disse-lhe Jesus, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Então, nesse primeiro momento, é a chamada, a convocação dos 12. Jesus, então, os chama, e ali se dá exatamente ali pelo lago, né, da Galileia, também é tido como o Mar da Galileia, embora seja um lago de águas doces, mas também é chamado de Mar da Galileia. E ali Jesus chama Pedro, Tiago, seu irmão, João, aliás, André, desculpa, Pedro, André, Tiago e João, né, que são irmãos. E eles eram sócios, trabalhavam na pesca, né, e sobreviviam daquilo lá. Né. Então, Jesus chama-os, e aí depois ele convoca os demais apóstolos, 12, para compor ali o seu ministério, né, a sua equipe ministerial, para propagar o reino de Deus, anunciar que o reino de Deus era chegado, pregar o arrependimento e que o reino de Deus havia chegado ali naqueles dias. Então, nós temos aqui a chamada dos cooperadores do Senhor Jesus, apresentado então por Marcos, para ele dar continuidade no seu ministério. E, por último, subtópico, Jesus exerce autoridade. O texto utilizado aqui é Marcos 1,39, que diz: Então foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Muito bem. Estando ali na região norte, né, precisamente na Galileia, ele vai para Cafarnaum, onde o ministério dele, mais do que em Nazaré, né, foi muito profícuo, né, cresceu muito, deles, a maioria, ou uma boa parte, aliás, criam nas palavras de Jesus, e onde ele mais operou milagres, mais mesmo do que em Nazaré, que era quase que sua terra natal, né, onde ele cresceu realmente, foi ali na Galileia e Nazaré, né, a cidade de Nazaré. E agora ele vai também para Cafarnaum, onde seu ministério se expande bastante, e os feitos ministeriais dele são propagados e executados, né, porque eles criam. Em Nazaré, nem tantos milagres foram realizados porque eles não criam. Né, até questionaram, mas esse não é o filho de José? Não são seus irmãos que vivem entre nós e tal. Já em Cafarnaum, não. E aí é apresentado, né, que Jesus pregava na sinagoga deles e expeliu muitos demônios. E aí vai relatando sobre as curas, sobre as libertações, né, libertações de espíritos imundos. Fala sobre a cura da sogra de Pedro, a autoridade com que Jesus pregava, que era diferenciada dos fariseus, né? As libertações que eram ocorridas, as curas, todos que eram trazidos para Jesus enfermos, ele os curava. Né? Então havia assim um grande mover sobrenatural na vida de Jesus, apresentando sua natureza divina, né? Relatado no livro de Marcos, numa sequência, um após o outro, sem aqueles intervalos de relato, de ministrações, de parábolas. Jesus pouco fala sobre parábolas aqui, né, como nos outros evangelhos, mas sim dos seus feitos imediatos, né, abrangentes, né, e é exatamente o que Marcos traz, né, para o seu leitor, né, o impacto de que Jesus veio libertar, veio salvar e veio, portanto, para isso nos servir, né, servir a Deus em nosso favor, sendo
obediente, embora sendo filho, mas a conquista e a sua vitória, ela se deu exatamente por meio da obediência incondicional ao seu pai, aquele que o enviou. Então, como servo, ele cumpre, ele executa uma tarefa, um projeto e nos alcança com a sua salvação. Portanto, o Evangelho de Mateus, até aqui o primeiro capítulo que nós estamos lendo, estudando, nos traz, Marcos, né, nos traz exatamente este parecer, tá bom? E nos mostra para que e por que o livro de Marcos foi escrito. E é claro, para os nossos dias, para nos trazer libertação, salvação e mostrar o quanto é importante, apesar de termos agregado sobre nós muitos títulos, como sacerdócio real, como filhos de Deus, saber que nós também somos servos. Estamos aqui para servir ao Senhor, humildemente, obedecendo, cumprindo com aquilo que Ele nos designou para fazermos, anunciando o seu reino e pregando, dizendo que o reino de Deus está entre nós e que brevemente Jesus voltará. Eu gostaria só de ler, para encerrar, a aplicação pessoal que diz: Jesus cumpriu o seu ministério terreno com total disposição, fidelidade e obediência. Sejam esses também nossos atributos e qualidades de servo de Deus e seguidores de Cristo Jesus. Muito bem, graças a Deus, temos chegado ao final de uma primeira lição desse trimestre, último trimestre. Eu quero agradecer a companhia de vocês, dizer o quanto vocês são importantes para nós. Nos acompanhem. Na próxima semana, se Deus quiser, estaremos estudando sobre a segunda lição dessa nossa revista, que é dentro do livro de Marcos. Portanto, até lá, tenham uma semana abençoada no Senhor, você e a sua família. Em nome de Jesus, muito obrigado. Deus os abençoe.